As coisas que eu estou dizendo para você agora têm o poder de transformar todo o seu dia. Se você realmente ouvir. Eu quero começar com João 14, versículos 7 a 9. Jesus disse: se vocês me conhecessem, se tivessem aprendido a me reconhecer, conheceriam também a meu Pai. Já agora vocês o conhecem e vocês o têm visto. Filipe disse a ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Faça-nos ver o Pai, é tudo que nós te pedimos. E então isso nos basta. E Jesus respondeu: agora ouça isso. Eu tenho estado com vocês. Eu realmente tenho estado com vocês há tanto tempo. E ainda assim você não me conhece e reconhece? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Eu acho que esta é uma parte interessante das Escrituras. Aqui eles estavam viajando com Jesus. A maioria deles, talvez até pelos 3 anos completos em que ele esteve aqui, e eles estando viajando com ele o tempo inteiro, certamente eles tinham que conhecê-lo, mas eles realmente ainda não o conheciam. Sabe por que eu acredito que eles não o conheciam? Porque mesmo na situação em que estavam, eles não se concentraram nas coisas certas. Hebreus 12, verso 2 está dizendo: tendo os olhos fitos em Jesus. Quantas distrações você acha que o inimigo coloca em nossas vidas todos os dias? Quantas coisas você acha que ele nos dá para nos distrair do nosso propósito? Para nos distrair de sermos gratos? Para nos distrair da palavra de Deus? Você sabe, em Marcos 4,19, as escrituras em Marcos capítulo 4 falam sobre como o semeador semeia. A semente, que é a palavra de Deus, bem, na verdade, é o que estou fazendo agora. Se você ligou sua TV, talvez você acidentalmente tenha encontrado este canal, o que não é acidente, com certeza. E agora eu estou semeando a palavra de Deus em sua vida. E a palavra de Deus, ela tem poder de mudar-nos. Ela tem poder. Mas Marcos 4,19 diz que o diabo envia distrações, preocupações e ansiedades para roubar a palavra. Muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra, é algo que realmente nos ajuda e precisamos ir e pensar mais sobre ela, precisamos meditar nela, precisamos talvez estudar um pouco mais naquela área. Então, de imediato, o inimigo tenta distrair-nos. Quantas pessoas saem do ensino, no culto, na igreja, e na manhã seguinte nem mesmo se lembram do que ouviram? Quero dizer, é a verdade. Você pode dizer: o sermão foi realmente muito bom hoje? Bem o que o pastor pregou? Eu não sei. E assim, nós não estamos prestando total atenção enquanto estamos lá, ou nos esquecemos tão rápido que nunca damos a oportunidade de criar raízes em nossas vidas. E veja, precisamos estar enraizados e fundamentados na palavra, precisamos estar enraizados no amor de Deus, e a única maneira é através da meditação ou pensamento de novo e de novo sobre a palavra de Deus. Portanto, tenha cuidado com a distração do inimigo. Agora mesmo, se você está tentando me ouvir, tem distrações acontecendo em sua casa. Não deixe que o inimigo roube isso de você. Vamos aprender a reconhecer e celebrar as coisas boas, em vez de ficar sofrendo constantemente e reclamando excessivamente de coisas ruins. E eu posso muito bem garantir a você que cada um de vocês têm muito mais coisas certas que erradas em suas vidas. Mas se você tem alguns problemas muito grandes neste momento agora, isso pode muito bem ser tudo que você está vendo. Quando se trata de nossas próprias falhas, cara, o diabo quer que nos concentremos no que há de errado conosco. Eu nunca acordei pela manhã com o inimigo me dizendo: antes que você se levante, quero lembrá-la de suas qualidades. Mas, se você estiver ouvindo o Senhor, Ele lhe dirá isso? Veja, mas é difícil para nós apenas aceitar isso. É como se quase nos sentíssemos envergonhados em pensar que nós podemos ter boas qualidades. E você sabe o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de papel e eu escrevi tudo aquilo que eu acho que está errado em mim, e depois todas as coisas que eu acho que são boas em mim. E quer saber, honestamente, eu tenho mais coisas boas em mim do que coisas ruins. E essa lista continua a mudar, eu continuo crescendo e crescendo, porque essa é a natureza de Deus em nossas vidas. Romanos 12, 21 é, na verdade, uma das minhas escrituras favoritas, que mais gosto realmente, na palavra de Deus. E é tão simples, simplesmente diz: nós vencemos o mal com o bem. Uau! Nós vencemos o mal com o bem. Então eu quero incentivá-lo hoje a pensar sobre todas as coisas boas, falar sobre todas as coisas boas que puder. Qual o noticiário de hoje? Más notícias, más notícias, más notícias, más notícias. Quero dizer, eu até ouvi
Não sei se isso é um fato, mas eu ouvi dizer que existem jornais que, se uma notícia é boa, eles dizem que não tem notícias. E veja, eu ainda acredito realmente que, mesmo que haja muitas coisas ruins deste mundo, eu tenho a sensação de que ainda há mais coisas boas do que ruins. Mas não ouvimos falar delas. Nós não ouvimos sobre as coisas boas que as pessoas estão fazendo ou como estão se ajudando, e nós precisamos nos concentrar nas coisas positivas da nossa vida. Se você quer realmente atrapalhar o plano do diabo para você, então comece a ser positivo. E quer saber, não é nada complicado ou difícil entender o que eu vou dizer hoje. Eu simplesmente quero falar com você sobre aprender a se concentrar nas coisas positivas da sua vida. Sabe, no que nos concentramos é o que vai se tornar maior em nossas vidas. Então, se nos concentrarmos no que está errado com tudo e com todos, então nós vamos chegar ao ponto em que, honestamente, tudo vai estar muito ruim. Você pode se concentrar no que há de errado com o seu trabalho, pode se concentrar no que há de errado com a pessoa com quem está casado, pode se concentrar no que há de errado com seus filhos. Na verdade, eu me lembro de ter sido tolo bastante certa vez em minha vida, onde eu me sentei em oração. E é isso que torna realmente tolo. E fiz uma lista de todas as coisas que eu pensei que estavam erradas com meu marido, para que eu pudesse orar e pedir a Deus para mudá-lo. Mal sabendo eu que minha atitude era o pior problema que nós tínhamos, então, não muito tempo atrás me sentei e fiz uma lista de todas as coisas que eu amo no Dave. Todas as coisas que realmente fazem dele quem ele é e as coisas que eu mais apreciei ao longo desses anos. Talvez você precise fazer isso. Talvez você esteja num relacionamento com alguém e então você precisa sentar e escrever uma lista, sabe? Escreva uma lista das coisas que você aprecia nas pessoas em sua vida. Ou coisas que você aprecia em seu trabalho, por exemplo. Sabe, recentemente eu fiz um ensinamento e eu tive que fazer uma pesquisa para isso. 70% de todas as pessoas odeiam seu trabalho. Agora, isso é terrível. E muito disso provavelmente é porque eles estão se concentrando no que está errado, enquanto outras pessoas gostariam de ter o trabalho delas. Agora, isso não significa que seu trabalho seja perfeito, que talvez você não possa desejar outro, mas lhe garanto, a maneira como você deixa um é a maneira como entra no próximo, sabe? E então, se você for fazer outra coisa, você deve pelo menos agradecer por ter tido um trabalho, mesmo que tudo não tenha sido perfeito. Deixa eu te dizer, nós sempre podemos encontrar algo para agradecer. Mas quer saber, a carne, sem Deus, não é naturalmente agradecida. De jeito nenhum. Eu posso dizer que a maioria de vocês não precisa se esforçar para ser negativo, sabe? Pelo menos eu não, sabe? Mas você terá que fazer um esforço para ser positivo. Eu amo o fato de que nós podemos fazer a coisa certa de propósito. Não precisamos esperar sentir vontade de fazer o certo. Podemos fazer a coisa certa de propósito. Agora, eu cresci numa família negativa e, na verdade, eu fui ensinada, sim, ensinada por meu pai a ser negativa. E eu ouvi coisas assim: é melhor não esperar que algo bom aconteça, porque assim você não ficará desapontada se não acontecer. Você não pode confiar em ninguém. Todo mundo vai enganar você. E no momento em que você... Então veja, essas eram as minhas raízes. Eu era assim tão negativa, eu era uma pessoa tão negativa. E eu posso garantir que se eu pude mudar, qualquer pessoa pode mudar. E eu absolutamente não consigo suportar a negatividade. Quero dizer apenas, se você quiser me irritar, é só você ficar de mau humor o dia inteiro, não tendo nada para falar a não ser sobre o que está errado. Por favor, vá para outro lugar, porque eu prefiro não passar o meu tempo com você, sabe? Agora, às vezes, precisamos sentar e deixar as pessoas desabafarem, compartilharem seus problemas. Isso faz parte do nosso relacionamento com as pessoas. Mas, sinceramente, se você tem um amigo e tudo isso é o que ele faz, então eu não chamaria isso de amigo, porque, na verdade, tudo que ele faz é sugar sua energia. O que Deus está fazendo é sempre maior do que qualquer coisa que o diabo esteja fazendo. Vou dizer isso de novo. O que Deus está fazendo é sempre maior do que qualquer coisa que o diabo esteja fazendo. Gálatas 5,16 pode ser mesmo revelador para nós, porque fala sobre andar no Espírito. E diz: por isso, digo, andem, vivam habitualmente no Espírito Santo, responsivos a Ele, controlados e guiados pelo Espírito. Então, certamente, vocês não satisfarão os desejos e os anseios da sua carne, que é a natureza humana, sem Deus. Você pergunta, por que isso é tão importante, Joyce? Porque o que costumamos fazer, em vez de nos concentrar em caminhar no Espírito,
nos concentramos em tentar não fazer as coisas erradas que fazíamos. Ei, ouça o que eu digo. Então, eu vou me levantar hoje e eu tenho aquele problema, seja o que for, sabe? Eu como demais, ou eu como as coisas erradas, ou digo coisas que não devo dizer. Então eu me levanto hoje porque amo a Deus e eu realmente vou tentar. Eu vou tentar tanto ser boa. Então eu estou me concentrando o dia inteiro no meu problema, no meu problema, no meu problema. Mas aqui diz que se você caminhar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da sua carne. Veja, então o que isso significa? Significa que eu estou em comunhão com Deus, eu estou sendo agradecida, eu estou falando com Ele sobre o quão poderoso Ele é e o que eu acredito que Ele pode fazer em minha vida. Eu realmente quero ser guiada pelo Espírito, e então eu estou me concentrando em ouvir dEle, eu quero crescer no Senhor. E veja, se eu me concentrar nele, em vez de em tudo que está errado comigo, se eu me concentrar em ser guiada pelo Espírito, então eu não vou satisfazer os desejos da carne. Eles ainda podem estar lá, mas eu não vou satisfazê-los porque não é nisso que meu foco está. Eu escrevi um livro há alguns anos chamado Criando Bons Hábitos e Quebrando Maus Hábitos. E eu dei esse título em vez de dizer Quebrando Maus Hábitos e Criando Bons Hábitos. Eu chamei de Criando Bons Hábitos e Quebrando Maus Hábitos porque o que eu acho que nós fazemos é tentar tanto quebrar um mau hábito. Nos concentramos em quebrar um mau hábito, quando o que nós precisamos fazer é nos concentrar em criar um bom hábito. Então, à medida que desenvolvemos o bom hábito, não haverá lugar em nós para o mau hábito. Então, veja, o bem sempre vence o mal. Então, concentre-se nas coisas que você sabe que faz bem. Não gaste 80% do seu tempo tentando ser forte em duas áreas em que você é muito fraco. Se você agora tira 1 em uma área numa escala de 1 a 10, tudo bem, você tira 1 ou 2 nesta área. Agora, se você concentrar toda a sua força nisso, você pode algum dia tirar um 4, mas nunca vai tirar um 10. No entanto, se você tiver uma habilidade, um dom real, e talvez você esteja tirando um 7 nisso, se você se concentrar nessa habilidade, poderá ter um 10. Então, não se concentre nas coisas erradas em sua vida. O que aconteceria se tirássemos um dia, até mesmo 4 vezes por ano, apenas para nos lembrar de todas as grandes coisas que Deus fez em nossas vidas e disséssemos, Senhor, eu vou fazer um dia de celebração apenas para lembrar todas as coisas boas que você fez por mim. Veja, eu acho que muitas vezes lembramos o que devemos esquecer, esquecemos o que nós devemos lembrar. Nos lembramos das coisas dolorosas, o que passamos quando criança, nos lembramos disso e daquilo, mas não nos lembramos de todas as grandes coisas que Deus fez por nós em nossas vidas. Sabe, Dave e eu ainda gostamos muito de falar, na hora do almoço, alguma coisa assim, sobre os primeiros dias desse ministério. E a fidelidade de Deus e todas as pequenas coisas e as grandes coisas que o vimos fazer por nós. Algumas das minhas mais preciosas lembranças, coisas que me trouxeram para mais perto de Deus, são algumas pequenas coisas pequenas que Deus fez por mim. Elas parecem pouco para outras pessoas, mas foram enormes para mim. Lembro-me de uma coisa em particular. Quase não tínhamos dinheiro, abandonei meu trabalho para me preparar para o ministério estudando a palavra. E nós realmente tínhamos mais contas do que renda. E então, literalmente, tudo que nós precisávamos, nós tínhamos que pedir a Deus. E, na verdade, foi uma ótima oportunidade para crescer na fé. Mas, naquela época, eu via isso como um problema. E eu me lembro uma vez que eu precisava de alguns panos de prato. E então, na verdade, eu ainda tenho o diário em casa, onde ainda falo como há 38 anos atrás, eu escrevi nesse diário, Senhor, eu preciso de alguns panos de prato e toalhas, você poderia dar-me uma dúzia de panos novos? Agora, imagine a minha alegria, quando algumas semanas depois, uma senhora aqui à nossa igreja tocou a nossa campainha, e eu me perguntei o que ela estava fazendo ali, e ela parecia um pouco nervosa, dizendo, eu espero que você não pense que estou louca, mas eu senti como se Deus quisesse que eu lhe trouxesse alguns panos de prato e algumas toalhas, sabe? Então eu fiquei, sabe? Quer dizer, ela provavelmente pensou que estava louca, eu fiquei tão animada. E sabe de uma coisa? Para algumas pessoas, alguns de vocês, você nem pensaria em pedir a Deus para lhe dar panos de prato? Aqui está o que você precisa entender. Deus se preocupa com tudo que diz respeito a você. E não há nada em sua vida do qual você não possa falar com Deus. Mas em vez de se concentrar em tudo que está errado na sua vida agora, por que você não pega um dia, 1 hora ou 30 minutos e procure lembrar-se de
de algumas das grandes coisas que Deus fez por você em sua vida. Quer saber? Se você estiver tendo um dia ruim, eu vou lhe dizer algo que pode transformar o seu dia. Se há coisas que podemos fazer para tornar o nosso dia melhor, então por que não fazê-las? Por que se sentar e ficar infeliz quando há uma resposta para a sua infelicidade? Alguém que hoje se lembra de um momento em que Deus proveu algo para você, quando você pensou que não havia jeito, que não ia funcionar, e no entanto Deus proveu para você? A próxima vez que você almoçar com os seus amigos, em vez de reclamar sobre o seu problema atual, por que você não fala sobre... Diga, cara, lembro-me de uma época quando... Vamos dizer coisas boas para as pessoas. Sabe, eu tenho certos dias, nem sempre é o mesmo dia, mas eu pego um dia em que toda a minha oração nesse dia é concentrada na ação de graças ao meu Deus. E eu faço listas. Eu estive tentando recentemente, e é desafiador, fazer uma lista de 10 coisas todos os dias pelas quais eu agradeço a Deus, mas tudo nesta lista tem que ser algo novo para mim. Você sabe pelo que eu me encontrei agradecendo a Deus hoje? Algo pelo que talvez nunca agradeci pelas cores. Enquanto eu andava, eu reparava no céu azul, verde das árvores tão lindo e tantas casas pintadas de cores diferentes. Eu pensei, uau, Deus, obrigada pelas cores. Quão chata seria a vida se tudo fosse de uma cor só? Até mesmo se fosse a minha cor favorita. O quanto isso seria chato? Ainda mais se tudo fosse em preto e branco. Eu apenas me lembro quando todas as TVs eram em preto e branco. Então vieram as coloridas. Meu Deus, que progresso, que legal. Sabe o que eu penso? Eu acho que muitos de vocês têm muito mais cor em sua vida. Vamos lá. Eu acho que muitos de vocês têm muito mais cor em sua vida do que você está vendo. Não deixe o inimigo roubar a celebração de você. Por que não tomamos uma decisão de que nós vamos fazer absolutamente o máximo que pudermos fazer para dar o máximo de notícia boa que pudermos dar? Senhor, oramos para que você nos ajude a não ser negativos, a não nos concentrar nas coisas negativas da nossa vida. Ajude-nos a aprender como celebrar todas as coisas boas que você fez, a falar sobre elas, a nos concentrarmos nelas. A atitude é tão importante, Senhor, ajuda-nos.